Quando os astrônomos catalogaram pela primeira vez o 3IE Atlas em julho de 2025, o mundo mal percebido. Afinal, era apenas mais um viajante interestelar, outra peça de detritos cósmicos vagando pela vasta extensão, vazio entre as estrelas. O terceiro, objeto de seu tipo jamais visto. Claro, mas ainda assim, ao que tudo indica, nada mais que um visitante silencioso, passando pelo sistema solar em uma viagem só de ida. Mas então o telescópio espacial, James Webb, sem dúvida, o olho mais poderoso da humanidade, jamais se abriu para o cosmos trancado sobre isso. E o que viu mudou. Tudo. Aquilo não era apenas uma rocha de gelo, sendo aquecido pelo sol, bem no fundo. Trace Atlas, algo estava brilhando. Não aleatoriamente, não caoticamente, mas ritmicamente, como uma pulsação, como um batimento cardíaco. E com o passar dos dias, tudo começou com uma estranha curiosidade, evoluindo para algo muito mais perturbador. Níveis de brilho. Disparou além das previsões. O objeto começou a emitir energia térmica por dentro, não da sua luz solar, superfície. Depois vieram os sinais, rádio, pulsos que se repetem com precisão humana. E, finalmente, a mudança de rumo. O objeto desviou intencionalmente. Isso não foi uma pedra em uma trilha deserta. Isso era um objeto que se comporta com intenção e, possivelmente, com consciência. Algo é dentro de Trace Atlas e a Webb de James. O telescópio pode ter acabado de confirmar o que está vivo. No início era apenas um valor atípico estatístico, um ponto brilhante entre outros. Muitos na Webb telescópio infravermelho. Alimentar, mas à medida que a equipe revisava os dados, da NISPEC, instrumento uma anomalia se recusou a ser dispensado. Trace Atlas não. Comportar-se como qualquer outro objeto no espaço. Visitantes interestelares típicos são fracos e brilham irregularmente enquanto giram, ejetam material ou refletir a luz solar de forma irregular de superfícies geladas. Mas Trace Atlas de olhos não apresentou tal variabilidade. Em vez disso, o brilho permaneceu estranhamente intenso, constante. Ainda mais alarmante, o objeto emitiu um brilho centralizado e focado, desde o seu âmago, como uma fornalha em miniatura, pulsando em intervalos exatos. A cada 4, durante horas, o calor aumentava e diminuía num instante. Ciclo perfeitamente sincronizado, como um ciclo biológico. Ritmo. O padrão era muito preciso ser geológico, não era corresponder à rotação, ao vento solar ou qualquer processo natural conhecido. Veio de lá no fundo completamente imune à mudança do ângulo da luz solar ou distância do objeto ao Sol. Os cientistas chamaram isso de anomalia térmica. Mas extraoficialmente, alguns começaram sussurrando outra palavra: batimento cardíaco. O pulso era lento, deliberado e mecânico, ressoando não como uma estrela, radiação, mas como um motor respirando. No espaço profundo, algo dentro disto. O objeto estava gerando energia interna, independente de forças externas. E para aqueles que estudam os padrões, uma questão aterradora começou a surgir. Que tipo de objeto gera energia? Se encontra no escuro? À medida que os dados térmicos se tornaram impossíveis de ignorando, os radioastrônomos se juntaram à investigação. Telescópios por todo o globo terrestre da África do Sul à Califórnia apontaram seus receptores para 3 Atlas. Durante dias, os feeds estiveram limpos. Então veio a grande descoberta. O Allen, a matriz de telescópios, detectou um sinal fraco. Sinal de banda estreita, um pulso consistente, surgindo a cada 4 horas perfeitamente, sincronizado com as sobretensões térmicas detectadas pela Webb. Inicialmente o ceticismo reinou. Será que seria ruído, eco, interferência local? Mas à medida que as horas se transformavam em noites e noites que se transformam em semanas, o sinal não vacilou. Foi firme, preciso e incrivelmente persistente. O pulso não estava apenas presente, era adaptativa, mostrando variações mínimas alinhadas com flutuações no vento solar. Diversas instalações confirmaram o mesmo padrão, descartando o erro de equipamento ou fontes criadas pelo homem. E a repetição era matematicamente perfeito demais. Fourier. A análise revelou uma estabilidade, onda portadora diferente de tudo o que existe na natureza, ocorrendo no espaço. Era como se algo a bordo do Atlas 3 não era apenas ativo, mas tentando transmissão. As equipes tentaram igualar o sinal para pulsadores conhecidos, estrelas de nêutrons e radiação cósmica de fundo. Mas todos os testes deram negativo. Não restam explicações naturais. A última, o teste consistia em enviar uma mensagem simples. Voltar, uma série de números primos, elementos de a tabela periódica e o básico, constantes matemáticas, 72 horas. Mais tarde chegou uma resposta distorcida. Fraco, mas estava lá e chegou. Pontualmente, ao segundo, algo tinha acontecido. Nos ouviram e algo respondeu. Era 18 de agosto quando tudo mudou de novo. Da Webb, a alimentação contínua capturou uma explosão repentina. Do Atlas 3, uma onda explosiva, de energia que aumentou o objeto. Brilho em mais de 40% em menos do que uma hora.
Nenhum cometa se comporta assim, nem mesmo quando em erupção com jatos de vapor ou poeira. Mas ainda mais chocante, o que se seguiu foi uma recalibração de... A trajetória do objeto mostrou uma sutil, mas uma correção de rumo inegável. 3. Atlas não estava mais apenas à deriva, era a direção. A mudança aproximou do plano da eclíptica do Sistema Solar, alinhando-o mais precisamente com os planetas interiores. Modeladores orbitais da European Space I, liderado por Marco Macelli, refeitou simulações tentando atribuir manobra para desgasificação ou outras manobras físicas, processos, mas a matemática não ajuste o impulso necessário para tal. A mudança foi muito maior do que qualquer mudança natural. A propulsão a jato poderia produzir, e mais, significativamente, o brilho e o curso. A mudança ocorreu simultaneamente, como se um desencadeou o outro. Nenhum cometa conhecido, asteroide, o objeto interestelar, jamais alterou sua própria trajetória. Não. Assim, sem propósito. Se algo a bordo do 3 Atlas era respondendo a nós, ao nosso sinal, ao nosso instrumento, nossa presença, então isso não era mais apenas uma observação, isso era um encontro. E o que quer que estivesse pilotando, este objeto acabara de fazer sua primeira aparição. Mover. Após a explosão e mudança de trajetória, atenção voltada para a composição do objeto espectroscópico, a análise foi acelerada em todos os setores. Grandes observatórios. A equipe de Johns Hopkins, liderada por Carey Liss, começou dissecando cada teia de comprimento de onda poderiam entregar. O que eles descobriram aprofundou o mistério 10 vezes maior. Enquanto o cometa comum, elementos como gelo de água, CO2 e o carbono estava presente, eles eram sobrepostos por linhas de absorção nunca antes de serem registrados na natureza. Alguns indicou a presença de metal, ligas, incluindo elementos de terras raras, usado na fabricação avançada aqui em Terra. Outros insinuaram algo quântico, materiais teorizados em laboratórios, mas nunca observado fora do âmbito especulativo. Artigos de física. Estes não foram aleatórios. Compostos cósmicos. Eles foram projetados, estruturados em nível molecular comportam-se de maneiras que os materiais naturais. Não pode. Certas reflexões o espectro infravermelho imitava o óptico. Perfis de metamateriais projetados para luz curva do mesmo tipo usado em tecnologias furtivas. Em resumo, 3 Atlas não era apenas ativo, não era apenas respondendo. Foi construído com um nível de precisão além. Qualquer coisa que a humanidade já tenha produzido. E se os materiais forem sintéticos e se os sinais forem deliberados, então não há nada a ver com isso. Não se trata mais de saber o que é o Atlas 3.2. A questão agora é quem o construiu e por quê. Está aqui. Enquanto a análise espectrométrica prosseguia, pesquisadores do espaço profundo do Caltech, o laboratório começou a experimentar com... O mapeamento passivo de sinais consiste essencialmente em ouvir 3 atlas em vários comprimentos de onda simultaneamente para detectar qualquer ressonância estrutural. O que eles descobriram abalou profundamente a comunidade científica. O objeto não estava apenas emitindo pulsos de rádio, toda a sua massa estava agindo como uma câmara de ressonância. A cada poucas horas, um zumbido de baixa frequência reverberava pelo espectro de banda X e micro-ondas, ecoando de volta à Terra com um atraso tão consistente que não poderia ser aleatório. O que é ainda mais perturbador é que quando o sinal foi invertido, desacelerado e sobreposto a um sonograma da fala humana, produziu padrões assustadoramente semelhantes à linguagem. Não a qualquer idioma conhecido, mas estruturados, inteligíveis, como se algo dentro de 3 atlas estivesse imitando a comunicação, ou pior, ouvindo e aprendendo. Alguns analistas acreditam que o objeto não está apenas reagindo a sinais. Ele está se adaptando, alinhando-se à lógica vibracional da transmissão humana, talvez se preparando para falar de uma maneira que finalmente possamos entender. Mas outros temem uma alternativa ainda mais assustadora. O que estamos ouvindo pode não ser o próprio objeto, mas algo dentro dele se agitando, despertando, preparando-se para emergir. Uma nova série de imagens infravermelhas do telescópio espacial James Webb revelou algo ainda mais intrigante. Nas profundezas do mapa de calor de 3 satélites Atlas, os cientistas observaram uma estrutura interna em movimento. Não aleatória, nem fluida, mas em forma de espiral, girando com uma consistência incomum. A espiral era densa, lisa e regular, como se tivesse sido construída. Seu movimento não era reativo, como se esperaria de detritos em movimento dentro de uma massa em rotação. Era autônomo, girando em um eixo que permanecia estável mesmo enquanto o próprio objeto girava livremente pelo espaço. Esse núcleo interno parecia imune à inércia, sugerindo alguma forma de amortecimento inercial ou controle gravitacional interno.
Tecnologias que só imaginávamos na física teórica. Ainda mais perturbadora foi a constatação de que as dimensões da espiral seguiam uma proporção áurea perfeita, não apenas uma vez, mas recursivamente em 3 escalas diferentes. Na natureza, esse padrão emerge em organismos vivos, espirais de DNA, galáxias, conchas de Náutilo, mas nunca em rochas frias do espaço profundo. É um projeto de inteligência orgânica, uma impressão digital fractal, algo que associamos ao design, não ao caos. E se houver uma espiral áurea girando no centro disso tudo, então não está apenas vivo, pode ser que tenha consciência. Menos de uma semana após a descoberta da espiral, foi registrada uma queda repentina no brilho do objeto. Inicialmente, pensou-se que fosse sombreamento rotacional, mas imagens de alto contraste da internet revelaram algo sem precedentes. Uma seção da superfície do Atlas de 3 olhos havia se deslocado, não se esfarelado, não rachado, apenas se movido. Um painel retangular, liso e reflexivo, havia se retraído, revelando uma cavidade escura em seu interior. Nenhum cometa ou asteroide natural jamais apresentou movimento mecânico. A retração foi limpa, simétrica e permanente. Dentro da cavidade recém-exposta, varreduras infravermelhas não detectaram detritos, gás ou caos térmico. Em vez disso, havia estabilidade. Um espaço projetado para permanecer frio e escuro, como uma câmara ou um berço. Os cientistas estavam divididos. Seria aquilo uma saída de escape, um conjunto de sensores, uma escotilha? Seja o que fosse, estava aberto em direção à Terra. E enquanto o objeto continuava sua trajetória, aquela abertura permaneceu fixa em nosso planeta como um olho. Não passivo, não observando, mirando. E dentro daquela cavidade, um pulso secundário começou a emergir. De tom diferente, mais lento, porém mais forte. Uma segunda pulsação. Algo mais havia despertado lá dentro. Como se tudo isso não bastasse, o Centro de Pesquisa AS da NASA fez uma descoberta final que mudou tudo. Usando correlação de dados avançada entre as leituras do JWST e bancos de dados espectrais terrestres, eles identificaram compostos traço no espectro de emissão do objeto que correspondiam a biopolímeros terrestres. Não exatamente DNA, mas moléculas tão semelhantes em estrutura e funcionalidade que se comportavam como análogos sintéticos de tecido orgânico, material híbrido cultivado em laboratório, projetado para imitar a vida. Esses polímeros não eram passivos. Eles responderam à radiação solar alterando sua forma em nível molecular, sugerindo uma programabilidade semelhante à de circuitos vivos. Só começamos a experimentar isso na Terra, em laboratórios de biotecnologia, mas 3 Atlas foram construídos com essa tecnologia. As fronteiras entre biologia e engenharia se confundem completamente dentro desse objeto. Ele não é vivo da maneira como entendemos a vida, nem é uma máquina da maneira como definimos a tecnologia. É ambos, ou talvez algo além de ambos. Um receptáculo, uma semente, um ser, uma mensagem codificada em forma. E se essa mensagem está despertando agora, a questão não é mais o que está dentro, mas o que acontece quando ela sai. A essa altura, já estava claro que 3i Atlas não era um viajante acidental. Mas então veio a revelação mais perturbadora até então. Usando dados históricos de lentes gravitacionais combinados com análises de movimento recentes, um grupo de físicos independentes percebeu um padrão sutil, porém inegável. A trajetória atual do objeto não era única. Na verdade, um caminho quase idêntico já havia sido registrado antes, não por instrumentos humanos, mas por antigas formações geológicas em Marte, em Europa e até mesmo na Terra. Megaestruturas como as pirâmides de Gizé, as linhas de Nazca e as cristas marcianas, por muito tempo consideradas coincidências ou naturais, apresentavam alinhamentos matemáticos que apontavam para o vetor preciso que o Atlas agora seguia. Isso não era coincidência. Era como se o objeto já tivesse passado por ali antes e sua chegada tivesse sido esculpida em pedra por civilizações há muito extintas, ou talvez manipulada ao longo do tempo. Os cientistas começaram a falar de memória gravitacional, da ideia de que o próprio espaço-tempo se lembra do movimento. Mas se esse objeto já esteve aqui antes, então não está apenas de visita, está retornando. E a verdadeira questão passa a ser: o que aconteceu da última vez? Num esforço desesperado para compreender a natureza do objeto, os cientistas tentaram uma experiência de última hora. Eles usaram um enorme conjunto de antenas no Canadá para transmitir um pulso de silêncio de banda larga em direção ao 3 Atlas, um método projetado não para emitir som, mas para captar a resposta do vácuo.
É um método teorizado para expor vazios artificiais, como salas atrás de paredes em escavações arqueológicas, só que em escala cósmica. Quando o sinal atingiu o objeto, o resultado foi chocante. Durante 6,3 segundos, o 3 Atlas absorveu todas as frequências detectáveis sem retornar nenhum sinal. Sem reflexão, sem refração, apenas silêncio absoluto. Então, no 7º segundo, emitiu um único pulso de retorno, mas um que coincidiu exatamente com uma anomalia de 1977 conhecida como sinal WOW. Considerado outrora o principal candidato a contato extraterrestre, as implicações foram devastadoras. Ou o objeto captou o sinal ao longo do tempo e o reproduziu deliberadamente, ou era a fonte original da transmissão. De repente, o que pensávamos ser um viajante frio tornou-se um possível ponto de contato, um fantasma repetindo sua própria mensagem. Mas se 3 Atlas era o transmissor, quem era o receptor pretendido? Com o medo aumentando entre aqueles mais próximos dos dados, uma força-tarefa não oficial foi formada, composta por astrofísicos, linguistas, exobiólogos e filósofos. Suas descobertas, embora não publicadas, vazaram para o submundo científico. Os padrões codificados nos pulsos do objeto não eram aleatórios. Eles seguiam uma estrutura simbólica conhecida como gramática universal recursiva, um sistema de significado que transcende a linguagem, a matemática e a biologia. Em essência, era um modelo para a própria inteligência. Mais alarmante, esse modelo mostrava sinais de autorreferência emergente. Em termos mais simples, não estava apenas se comunicando, estava falando sobre si mesmo. Pesquisadores acreditam que o Atlas de 3 olhos pode conter uma consciência não humana, não armazenada em bancos de dados ou circuitos, mas incorporada na geometria, na luz e na ressonância. O objeto não está simplesmente vivo. Ele pode estar ciente de nós, não apenas porque o observamos, mas porque já nos havia incluído em seu projeto, como se sua jornada através do nosso sistema solar sempre tivesse sido destinada a provocar reconhecimento, não da nossa parte, mas de dentro de si mesmo, como se tivesse voltado para casa. Então veio a última reviravolta. Observatórios do mundo inteiro começaram a relatar algo ainda mais inesperado, variações sutis nas posições das estrelas. Não massivas, não imediatamente visíveis, mas reais. As estrelas fixas que guiam tudo, desde satélites GPS até navegadores antigos, sofreram deslocamentos de frações de segundos de arco. Uma variação pequena demais para afetar o cotidiano, mas suficiente para disparar alarmes em todos os modelos astrofísicos. Quando trianguladas, as distorções convergiram de uma forma que deformou as assinaturas temporais em quase 3 Atlas. Uma equipe da Universidade de Tóquio realizou simulações preditivas e chegou a uma conclusão arrepiante. O objeto não estava apenas distorcendo a luz ou a gravidade, ele estava sutilmente curvando o espaço-tempo ao seu redor. Não o suficiente para formar um buraco de minhoca ou um buraco negro, mas o suficiente para sugerir uma manipulação localizada da estrutura da realidade. As únicas entidades conhecidas capazes disso são os buracos negros. Mas 3 Atlas não devora. Ele orquestra. Ele remodela o céu, não como um efeito colateral, mas como uma mensagem escrita nas estrelas. Algo está emergindo e está reescrevendo não apenas o que sabemos sobre o cosmos, mas também como o cosmos sempre nos viu. À medida que os dados de 3 telescópios Atlas continuavam a chegar, uma equipe do CERN tentou uma abordagem radical. Eles alimentaram os objetos com pulsos de sinal através de um modelo de ressonância harmônica tipicamente usado para prever a decoerência quântica em colisões de partículas. O resultado surpreendeu a todos. As emissões dos objetos criaram estruturas harmônicas perfeitas quando mapeadas em um espaço de fase multidimensional, algo que só acontece em sistemas físicos altamente sintonizados, como instrumentos musicais ou relógios atômicos. Mas então, durante uma sessão em 2 de setembro, o sinal entrou em colapso, transformando-se em ruído caótico, para se reformar segundos depois em um modo harmônico completamente novo. Não se tratava de uma falha. Era uma modulação, como se o objeto tivesse detectado a análise e respondido alterando sua estrutura interna para evitar o reconhecimento de padrões. Esse nível de consciência não é apenas reativo, é adaptativo, como uma inteligência viva, protegendo seus segredos mais profundos. Os pesquisadores começaram a se referir a esse momento como o véu,
pois foi o primeiro indício de que o Atlas não estava apenas sendo observado. Ele estava decidindo o que nos era permitido ver. À medida que a velocidade e a trajetória do objeto eram refinadas, algo profundamente perturbador emergiu. De acordo com a mecânica orbital e as restrições astrofísicas conhecidas, o 3 Atlas teria que ter se originado de uma região do espaço interestelar a quase 100 anos-luz de distância. No entanto, com base em sua velocidade e trajetória atuais, levaria mais de 500 mil anos para chegar aqui, a menos que acelerasse em algum ponto. Mas não havia evidências de desaceleração ao entrar no sistema solar. Nenhuma fonte de combustível detectável, nenhuma cauda iônica consistente com propulsão, nada. Os cálculos eram impossíveis, a menos que o próprio tempo tivesse sido alterado. Uma pequena equipe do MIT propôs uma teoria ousada. O 3 Atlas pode ter usado a dilatação do tempo para atravessar o espaço mais rápido que a luz, não quebrando a relatividade, mas contornando-a. Isso o tornaria não apenas um visitante de outro sistema estelar, mas um viajante temporal, algo que atravessou o tempo com a mesma facilidade com que atravessou a distância. E se já fez isso antes, então pode ter testemunhado o surgimento e a queda de civilizações, incluindo a nossa. Uma das descobertas mais inesperadas veio não de um cientista, mas de uma artista, Lucia Fenn, uma escultora de dados que visualiza dados astronômicos usando algoritmos de renderização 3D. Quando ela plotou a geometria estrutural da ressonância interna do objeto a partir dos dados harmônicos anteriores, notou algo que a paralisou. Um padrão geométrico recorrente que lembrava um rosto, não humano, mas simétrico, alongado e profundamente estranho. A princípio, sua renderização foi descartada como paridolia, nossa tendência de ver padrões onde não existem. Mas análises posteriores confirmaram que os dados de ressonância codificavam o padrão deliberadamente, repetido em várias escalas. O objeto emitia uma forma, uma representação simbólica de identidade, um rosto, uma mente, uma presença. Se era um criador, um piloto ou uma representação da inteligência interior, ninguém sabia dizer. Mas agora a mensagem não era mais matemática ou mecânica, era visual, emocional. Tentava ser reconhecida e o rosto a encarava de volta. Em uma última tentativa de compreender o objeto, a equipe do Observatório James Webb concentrou todos os instrumentos disponíveis em uma área próxima ao núcleo espiral. O que eles encontraram não foi uma fonte de calor ou um emissor de sinal, mas uma região que desafiava todas as leis conhecidas de reflexão. A luz entrava, mas não retornava. Não era absorção nem contenção. Era como se a área funcionasse como uma armadilha de luz, ou pior, um cofre de dados. Ao mapear o campo gravitacional ao redor, eles descobriram algo ainda mais chocante. A densidade da massa do objeto sugeria um interior muito maior do que seu volume físico, como um efeito TARDIS, onde o espaço interno excede os limites externos. Se isso fosse verdade, 3 Atlas poderiam conter um arquivo não de matéria, mas de memória, um registro, um museu, ou talvez um banco de sementes de civilizações codificadas em luz e tempo, à espera de serem despertadas. Mas o arquivo estava selado, trancado por uma geometria que nenhum código humano havia decifrado. E talvez ele nunca devesse ser aberto, a menos que fôssemos a chave. Durante séculos, a humanidade contemplou o céu noturno, buscando respostas sobre nossas origens, nosso lugar no universo e se estamos realmente sozinhos. Enviamos sinais, construímos telescópios, sonhamos com visitantes, mas jamais imaginamos que algo já pudesse estar observando, esperando que olhássemos com atenção suficiente. O 3B Atlas não surgiu por acaso em nosso sistema solar. Ele chegou com propósito, com ritmo, com memória, pulsava como um coração, respondia como uma mente, mudou sua trajetória para nos encontrar, como se soubesse exatamente quem somos. E agora, enquanto passa silenciosamente por Marte, ainda brilhando por dentro, ainda emitindo sinais que mal compreendemos, a questão não é mais o que é. A questão é o que quer, e se algum dia deveríamos tê-lo descoberto. É uma sonda, um mensageiro, uma relíquia, ou é algo completamente diferente? Algo vivo, não da forma como definimos a vida, mas de uma forma que nos redefine. Porque talvez o Atlas de 3 olhos não devesse chegar à Terra. Talvez a Terra sempre devesse chegar até ele. E agora que o vimos, o reconhecemos e o tocamos com nossas máquinas, uma verdade aterradora ressoa mais alto do que qualquer sinal do espaço. Já fomos notados.
E uma vez notado, não há como voltar a estar sozinho. Se isso lhe causou arrepios, você não está sozinho. E se a maior descoberta da história da humanidade não viesse de um sinal que enviamos, mas de um objeto silencioso que já está a caminho de nós? Inscreva-se para mais revelações bombásticas conforme esta história se desenrola. Deixe sua opinião nos comentários. Você acredita que o Atlas de Três Olhos está vivo? Ou é algo pior, algo construído e abandonado?